Pessoal, eu estou num lugar muito especial. Um lugar onde todos os finais de semana as crianças se reúnem aqui na nossa igreja para poder se divertir demais. Elas se unem com seus amigos e talvez nesse lugar aqui elas curtem os melhores momentos da sua semana. Eu queria, utilizando esse espaço aqui, refletir sobre algumas lições da Bíblia com você. Aqui nessa sala tem vários brinquedos que com certeza alegram muito a vida de muitas crianças. Eu gosto muito de olhar para esses brinquedos porque eu lembro da minha própria infância. Eu não sei como é que foi a sua infância, mas na minha infância eu me diverti bastante. E quando eu lembro desses brinquedos, eu lembro de vários momentos que eu pude me divertir, que eu pude brincar, que eu pude às vezes chegar em casa todo suado, todo sujo, mas com certeza com muitas recordações legais que até hoje alegram a minha vida. Eu queria refletir com você um pouquinho dessa fase tão bonita que é a infância, mas ao mesmo tempo de entender um conselho que o próprio apóstolo Paulo traz para nós, não só da importância da infância, mas do tempo que a infância tem para mim e para a sua vida. Eu queria hoje tomar um texto da Bíblia com vocês e poder entender alguns conselhos de Deus, não só para um tempo de infância, mas para o meu tempo e para o teu, para o tempo que Deus quer falar com a gente como gente grande e quer não só trazer responsabilidades novas para a nossa vida, mas quer também mostrar para nós um pouco do que Ele tem sonhado para a minha vida e para a sua, no tempo de hoje, para agora. Eu queria refletir com você hoje sobre um texto que está lá em 1 Coríntios 13, lá o versículo 11. Ele diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu acho muito legal esse texto porque é o próprio apóstolo Paulo falando. Ele está falando da sua própria vida, da sua própria humanidade. Ele começa a descrever como é que era a sua infância, como é que era a vida dele, que se assemelha a minha e a sua vida. E ele começa a falar do tempo de criança dele. Ele usa esse exemplo para trazer uma reflexão para a igreja. Ele fala que quando ele era menino, ele falava, ele pensava, ele raciocinava como menino. E é tão gostoso a gente poder olhar uma criança e poder ver as crianças falando, né? Às vezes falando tudo errado, aquelas palavras tudo enroladas, mas é a forma delas pronunciarem, e aí aquilo que arranca gargalhadas da gente é o natural de uma fase. A forma também deles raciocinarem é muito interessante, que eles têm toda a forma, às vezes, de sonhos, de mística, de pensar e de idealizar as coisas, aquilo que também é natural de menino. Mas eu acho muito interessante que Paulo, ele não só conta essa fase pra gente, que ele viveu, mas ele também fala pra gente de uma transição que aconteceu na vida dele. E ele continua o versículo falando assim: porém, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu acho muito gostoso entender isso na vida de Paulo. Ele avançou uma fase da vida dele. Ele estava vivendo, nesse momento da vida dele, uma fase de homem de Deus, com responsabilidades, com obrigações e com tantos privilégios que enquanto criança ele com certeza não conseguiria ter. Quando eu estava lendo esse texto, no meu devocional, Deus começou a falar muito comigo. E aquilo que Deus começou a falar comigo foi aquilo que tem acontecido muito hoje com muitas pessoas no mundo. Muitas vezes nós temos crescido, temos avançado na nossa idade, temos ficado velho, os anos vão se passando, a gente vai ficando cada vez mais velho, isso é natural. Mas infelizmente, para muitas pessoas, por mais que cronologicamente falando, elas são velhas, elas têm altas idades, mas muitas vezes elas ainda continuam com vários aspectos em suas vidas, não aspectos de homem, não aspectos de mulher, infelizmente, ainda velhos, mas com comportamentos de menino e de menina. O que Paulo fala para mim serve muito para a minha vida, e eu tenho certeza que serve para a sua, é que, independente de como foi a tua infância, talvez para alguns foi um tempo de muita diversão, de aproveitar, de se divertir, de aprender tantas coisas.
Talvez para outros tenha sido um tempo de muitas dificuldades, de percas, de marcas profundas na sua vida. Mas independente de como foi a tua infância, Deus tem um tempo novo para a sua vida, mas não um tempo de criancice, de coisas de criança. É um tempo de ser homem realmente, é um tempo de ser mulher, e homem e mulher de Deus. Mas para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, o que Paulo nos ensina é que existe algo que tem que acontecer. Para que eu possa receber coisas novas de homem e de mulher de Deus, ele primeiro precisou deixar para trás, deixar para o lado as coisas de menino. Eu queria fazer uma primeira pergunta para você, e foi a pergunta que Deus fez para a minha vida. Ele me perguntou: Thiago, quais são as coisas que você tem na sua vida hoje? Quais são os comportamentos que você ainda tem na sua vida que não são compatíveis com a sua idade? Tem coisas que, por mais que a gente queira dar, que a gente queira apresentar para uma criança, ela não vai poder receber porque é incompatível com a idade dela. Por exemplo, a gente pode até, se você quiser, dar o carro para uma direção para uma criança dirigir, mas não é correto. Ela não tem maturidade, ela não tem sabedoria e nem tem ainda todas as habilidades para poder dirigir aquele carro. É incompatível com a idade dela. Da mesma forma, uma criança novinha casar, ela não vai conseguir porque ela não tem as responsabilidades para assumir aquela nova fase da vida dela. Isso são coisas de homem, são coisas de mulher. Da mesma forma, eu creio que Deus tem tantas coisas presentes de Deus que Ele tem reservado para a minha vida e para a sua. E às vezes Ele tem reservado isso há tanto tempo. Está guardado no altar do Senhor para mim e para você. Só que é incompatível, às vezes, com o meu e o seu comportamento, que não são comportamentos de homem de Deus, de mulher de Deus. São comportamentos, infelizmente, infantis, infelizmente de criança, de menino, com as nossas criancices, com as nossas coisas de criança. E o desafio que Paulo traz para nós hoje, da parte de Deus, é que hoje, em nome de Jesus, nós possamos romper com o nosso passado, nós possamos deixar de lado as coisas de criança, as coisas infantis e adentrarmos para uma nova fase com o Senhor, uma fase para assumirmos realmente tudo que Deus tem para mim e para você, uma fase sim de responsabilidades, mas não só isso, uma fase de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e a sua vida. Mas para isso, primeiro, você tem que olhar para a sua vida, você tem que sondar o teu coração, você tem que entender o que Deus está falando com você. Eu tenho certeza que nesse momento Deus está falando alguma coisa com você, alguma coisa que eu não posso tirar de você, mas só você mesmo pode assumir um tempo de responsabilidade e fazer uma mudança, fazer uma faxina, não só de objetos, de coisas, mas principalmente de comportamentos diante de Deus. Ser homem é ser responsável para consigo mesmo, ser responsável para com os outros à nossa volta, mas também ser responsável para com os desafios que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você pode continuar desse jeito, está muito bom, pode estar muito bem. E talvez você vai avançar cada vez mais, como todos nós, a idade, vai ficar mais velho. Mas você corre o risco de, mesmo talvez velho, se não tomar essas posturas e decisões hoje, de você ser um velho infantil, uma velha criança, que nunca vai poder conseguir experimentar tudo que Deus preparou para a sua vida. É um tempo de Deus usar homens e mulheres na nossa geração para mudar as coisas que estão acontecendo, que estão todas tortas. E Deus conta não com crianças, elas são muito bem-vindas e Deus as ama, mas tem responsabilidades, tem sonhos que Deus só pode dar para homens e mulheres. Que você possa hoje, em nome de Jesus, responder ao que Deus tem falado ao teu coração, deixando de lado as coisas de criança e se tornando um homem, uma mulher de Deus e assumindo o seu papel no reino de Deus, onde Ele quer te usar
para fazer diferença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.